obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Queria também agradecer ao Claypool e à Leonor o facto de estar aqui. O meu contacto com a Inquisição começou há 5 anos, quando vim para um projeto coordenado pela Universidade de Évora e pela professora Fernanda Olival, foi aí que conheci a Leonor, sobre esta questão dos agentes inquisitoriais, os agentes da Inquisição em Portugal, no antigo regime. E depois fiz a tese de mestrado neste âmbito, sobre o Conselho de Arraiolos, e desde aí que tenho trabalhado na Inquisição. O meu projeto de doutoramento foge um bocadinho, não vou apresentar ainda dados aqui, porque está tudo ainda numa fase muito embrionária, mas vou trabalhar as finanças da Inquisição, que é uma das facetas da Inquisição que está esquecida, entre aspas, e que é de facto muito importante percebermos como é que o aparelho económico funcionava para perceber de facto qual era a importância do fisco e toda aquela ideia que as pessoas têm de que a Inquisição precisava do confisco de bens aos cristãos novos e às pessoas sentenciadas para se sustentar e para sustentar a coroa. Portanto, a minha tese, espero eu, pode vir a tentar colmatar algumas dessas falhas e destruir algumas ideias pré-feitas. Pegando precisamente aí, aquilo que nós temos, a historiografia sobre a Inquisição, tem tido sempre uma interrogação das fontes um bocadinho limitada, porque se procurou sempre a questão da faceta da repressão inquisitorial e não tanto os outros lados. E aquilo que trago aqui um bocadinho hoje são algumas pinceladas daquilo que podem ser os estudos da Inquisição. Portanto, tem-se privilegiado muita heresia, toda a parte da repressão social e religiosa. No entanto, há uns anos para cá, com fases nem sempre lineares, mas tem havido um despertar de novos temas, novos interesses. Possivelmente para vocês esta questão dos agentes inquisitoriais será relativamente novo, e tem havido alguns projetos de investigação e surge muita bibliografia. Aquilo que a ideia que temos pré-feita da Inquisição decorre muito daquilo que se dizia no século XIX. A Inquisição é extinta em 1821 pelo regime liberal e trago-vos aqui um excerto do debate das Cortes, em que se falava e debatia o encerramento da Inquisição. Como veem, temos aqui, eles referem, consideravam que a Inquisição era uma maldição eterna a todo o português. Pedem também nestes debates que se destrua o Palácio da Inquisição de Lisboa, por exemplo, que se façam auto da fé e se queimem toda a documentação. Felizmente para nós isso não aconteceu, porque senão hoje não conseguíamos conhecer esta instituição. Aliado a isto vem também aquilo que eu coloquei entre aspas a lenda negra, não que haja uma lenda negra branca em favor da Inquisição, que não há, nem é o objetivo dos historiadores defender, mas sim perceber de facto qual a importância de uma instituição tão relevante como era a Inquisição, que tinha a seu cargo o controle da fé e dos comportamentos sociais. Se pensarmos nisso, há aqui uma parte da sociedade que passava pela órbita da Inquisição. Portanto, é fundamental conhecermos melhor esta instituição e não perceber apenas qual era o seu produto final, que seria os sentenciados autos da fé e aquilo que nós tendencialmente conhecemos, mas é preciso conhecer mais. No entanto, considera-se que a Inquisição é uma das razões do atraso de desenvolvimento económico do sul da Europa, nomeadamente Portugal, Espanha e Itália, e que havia aqui um aproveitamento económico da coroa para o equilíbrio daquilo que poderíamos considerar como contas públicas. Estas ideias, trago aqui um clássico que é a causa da decadência dos povos peninsulares, de Herder Quental, que acho que será conhecido de todos. Aliado a isto, surge no século XIX esta obra de Alexandre Herculano, que conheceu muitas edições e reedições em Portugal durante o século XIX e o XX. Atualmente não conheço nenhuma muito recente, mas que as ideias que Alexandre Herculano veicula nesta obra, de horror e de ódio à Inquisição, vão perpetuar-se no tempo. E nós, hoje, herdamos muito, porque se eu fizesse uma pergunta a cada um de vocês, uma palavra que associava à Inquisição, iriam ser morte, fogo, fogueiras, autos da fé e pouco mais do que isto. E isto tem muito a ver com a herança que nós temos do século XIX. Durante o Estado Novo, praticamente os estudos inquisitoriais ficam na sombra e só pós Estado Novo é que se volta a pegar nisto, mas ainda muito tenuamente, e agora, talvez nos últimos 20 anos, é que há novas leituras sobre o Tribunal da Inquisição. No entanto, há este trabalho de António José Saraiva, da Inquisição e Cristãos Novos, também teve várias edições, e que aqui sim se defende a ideia que a Inquisição, quando a coroa precisava de dinheiro,
aumentava-se a repressão para confiscar os bens aos cristãos novos. Portanto, há aqui, daí esta a dialética entre a Inquisição e os cristãos novos, que António José Saraiva... Estou só mesmo a traçar algumas ideias para dar alguns dos contextos. E estas pessoas vão privilegiar, trago-vos aqui um exemplo também, que são as listas dos autos da fé. Portanto, era a documentação que estava inventariada e mais fácil acesso, portanto, vamos pelo caminho mais fácil e vamos trabalhar aquilo que está disponível, que são as listas dos autos da fé, esquecendo todas as outras facetas desta instituição. A Inquisição, para vos situar também um pouco, esta Inquisição moderna, que é diferente da Inquisição medieval que queimou a Joana d'Arc em França, por exemplo, a Inquisição moderna, que é aquela que eu estudo e que a Leonor também vai estudar lá na tese, tem contornos relativamente diferentes e existiu em Portugal e em Espanha, com um modelo muito similar entre Portugal e Espanha. Nós encontramos muitas semelhanças. E em Itália, em alguns estados italianos, porque a Itália é, até há muito pouco tempo, uma constituição de vários estados, não há um país unido, portanto, há alguns estados que têm, há outros que não. Portanto, e é relativamente diferente porque não tem o problema dos cristãos novos. Persegue-se a heresia, mas nós, parte do princípio da gente saberá, são os cristãos novos, são pessoas convertidas ao cristianismo. Trago-vos aqui também trago-vos o número de tribunais em Portugal, Espanha e Itália. Como podem ver, Portugal tinha 4, a Espanha tinha 21, isto incluindo também os territórios ultramarinos. A Itália tinha um número substancialmente superior, tinha 47. E esta imagem são as armas da Inquisição. No que diz respeito à Inquisição portuguesa, ela tem quase 300 anos de existência, 1536-1821. Não é uma coisa imposta pelo Papa, é uma coisa pedida ao Papa. Só esta diferença pode ser muito significativa, porque não é uma coisa que e este país passa a ter a Inquisição, é sim uma procura régia, do rei, de ter uma instituição que controle os comportamentos sociais e controle as heresias, século XVI, movimentos protestantistas, etc. Há aqui uma procura de se fazer um reino uniforme, apenas com uma religião em que todas as pessoas têm um comportamento social muito direitinho. Claro que isto depois na prática nada acontece assim, mas há esta ideia um bocadinho idílica. E é um tribunal simultaneamente religioso e eclesiástico, porque a coroa tem sempre uma intervenção direta. Por exemplo, o Inquisidor-Geral, que só temos um, há vários inquisidores, mas o Inquisidor-Geral é nomeação régia, não é nomeação papal. Portanto, há aqui sempre uma procura da coroa portuguesa de ter aqui um pilar para a sua existência. E a Inquisição, ao contrário daquilo que se pensa, não controlava apenas e não perseguia apenas os cristãos novos. Obviamente que o crime mais perseguido em Portugal é, de facto, as práticas de judaísmo, só que logo em segundo lugar vem a bruxaria, por exemplo. O que é que acontece? Só que os cristãos novos eram de tal modo perseguidos que os outros crimes acabam por ter uma relevância muito mais pequena. Portanto, em termos percentuais têm muito menos valor. No entanto, aquilo que se procura com a existência da Inquisição é: imaginem que esta ordem natural há uma ordem idílica para a sociedade e quem provoca picos é punido. A ideia é mais ou menos esta, parece-me que é relativamente fácil de compreender. Os tribunais metropolitanos da Inquisição são Évora, Lisboa e Coimbra. Coimbra administrava o norte de Portugal, Lisboa o centro, Lisboa centro, Açores, Madeira, Brasil também. Nunca há um tribunal da Inquisição no Brasil, há sempre uma dependência de Lisboa. Há várias tentativas de se fazer isso, mas nunca chegou a materializar-se. Ainda houve também um tribunal no Porto, em Lamego, mas são tudo experiências do século XVI, mas o produto final, por assim dizer, é este mapa. E Évora controla o sul do território. Portanto, são jurisdições muito alargadas. Em termos de hierarquia, temos no topo o Conselho Geral do Santo Ofício, que está com sede em Lisboa, onde é hoje o Teatro Nacional da Ana Maria II. Aquela era a zona dos edifícios da Inquisição. E é ali que está o Inquisidor-Geral. 4 tribunais distritais: Coimbra, Évora, Goa e Lisboa. Goa controlava toda a parte oriental do território português. Nestes tribunais há 2 grandes conjuntos de indivíduos que ali trabalhavam: os ministros e os oficiais.
que eram coadjuvados por uma rede de agentes locais da Inquisição, que é isso que eu venho falar um pouco aqui, que se dividiam, por sua vez, em 5. Para ficarem apenas com algumas ideias globais, os ministros são as pessoas de topo, os inquisidores, os deputados, promotores, etc. Os oficiais são os alcaides, os porteiros, os dispenseiros, os médicos. Portanto, há uma panóplia de funcionários, por assim dizer. Claro que esta noção não existe para o antigo regime, mas há um grande número de funcionários que são responsáveis por um sem número de funções e tudo muito delimitado. Este indivíduo faz isto, o outro faz aquilo, portanto há aqui muitas... Por exemplo, os dispenseiros eram os responsáveis, se há presos e há pessoas a trabalhar ali, é preciso uma espécie de cantina, portanto alguém tem que os alimentar. Obviamente que os inquisidores não se vão preocupar com estas coisas, portanto vão se preocupar só com as matérias de delito, contra a fé e afins. Não é? Portanto, há aqui os notários tratam do trabalho administrativo, mas aquilo que nos vai interessar mais são os agentes locais, porque é isso que também têm trabalhado mais, que se dividem em 5, como referi. Os comissários tinham estas funções que estão aqui, os notários e os familiares, os qualificadores e visitadores das naus, também. Pronto. Há esta hierarquia, os comissários são os agentes locais mais importantes, logo seguidos dos notários e dos familiares. Esta hierarquia. Estas pessoas estavam onde a Inquisição não estava fisicamente. Portanto, constrói-se uma rede de agentes a partir de 1570 com o objetivo de aumentar o poder e o enraizamento social deste tribunal. Portanto, nós vamos encontrar comissários e notários e familiares em todas as partes do reino português. Os qualificadores existem apenas para a censura literária e estão afetos a determinadas ordens religiosas, nem toda a gente podia ser qualificador. E os visitadores das naus, obviamente, só existiam em locais marítimos, não é? Porque não pode haver um visitador das naus em Évora, não é? Por exemplo. Além de haver aqui uma função específica para cada um destes cargos, havia ainda uma coisa que é a distinção social, que estes cargos representavam numa sociedade onde não havia Audis nem BMWs, havia cargos que se ostentavam publicamente. Além disso, era preciso ter limpeza de sangue. Vamos voltar a esta ideia um pouco mais adiante. Era preciso, para se ter um cargo na Inquisição, o que é que era preciso? Ter rendimentos para viver limpa e abastadamente, que é a expressão mais comum que eles usam. Limpa no sentido de limpeza a seio físico, portanto, ter limpeza, banho tomado, aquilo que seria um banho no século XVIII, é sempre discutível, e abastadamente no sentido em que é preciso ter rendimentos para se ostentar a diferença. É uma sociedade que vive muito da ostentação da diferença. Não é nada que nos seja completamente estranho. As pessoas hoje também querem ter um carro de marca, mesmo que não possam, porque querem ostentar que têm poder económico. Portanto, não é nada, como eu costumo dizer, o tronco é o mesmo, só muda a ramagem. Era preciso saber ler e escrever, e sim, porque eles queriam agentes, mesmo que fossem sapateiros, alfaiates ou afins, era preciso saber ler e escrever, era um requisito. E isto é uma ideia que nós ainda não tínhamos muito presente, se havia ou não discriminação que eles sabiam ler e escrever, mas à medida que o projeto vai avançando, vamos encontrando dados que nos permitem confirmar que se o indivíduo não sabia ler nem escrever, podia ter todo o resto, mas não conseguia obter o cargo. E a tal limpeza de sangue. Ora, o que era esta limpeza de sangue? É transversal a muitas instituições do Antigo Regime, não só à Inquisição, mas também às ordens militares, irmandades ou câmaras municipais, e conseguia-se através da inquirição de testemunhas. Portanto, ia-se ouvir, ia-se às terras de morada e naturalidade de determinado indivíduo que pretendia um cargo na Inquisição, e perguntavam-se testemunhas a saber o que é que aquelas pessoas tinham a dizer sobre as origens e o passado daquela família. No fundo era, não se podia ter ascendentes de outras religiões, não ter sangue mulato até à 4ª geração, portanto eles consideravam que à 5ª geração, se houvesse um bisavô ou um tetravô que fosse escravo, o sangue tinha sido limpo, portanto a cor já estava desvanecida. Concedia o estatuto de cristão velho, ou limpo de sangue, e é oficialmente extinta pelo nosso muito querido, ou não, Marquês de Pombal, mas que de facto fez muitas mudanças na sociedade portuguesa. Aqui trago-vos um exemplo, não sei se consegue muito bem ler, mas que se diz que quando Dom Aleixo de Menezes, seus pais e avós paternos, todos e cada um deles atrás nomeados, são legítimos
São legítimos, inteiros, cristãos velhos, limpos, limpo sangue, geração sem raça, descendência alguma dos conteúdos do interrogatório. Pronto. Então eles consideram os cristãos velhos, isso foi um interrogatório feito a uma das testemunhas, faz a pergunta e ele diz se a pessoa, no caso de saber alguma coisa naquela terra, ia-se dizer não, porque ele tem um cristão novo, porque teve uma bisavó que foi casada com fulano X, etc, não sei o quê, e então aquilo às vezes é um rol de nomes e de famílias que nunca mais acaba. O objetivo, a pessoa é que demonstrava junto ao Tribunal da Inquisição que queria queria um cargo na Inquisição. Neste caso, dirigia uma petição. Aqui trata-se de António de Mira Vidigal, que é lavrador de uma freguesia do concelho de Arraiolos. Ele aqui refere Évora, mas está errado. E que pretende o emprego de familiar de Santo Ofício e, porque lhe parece, nele concorrem os requisitos necessários. Portanto, depois há um despacho, neste caso do Conselho Geral, que remete para o Tribunal da Inquisição de Évora, que se dê início ao processo. Eu não vou entrar em muitos pormenores, porque aquilo é, de facto, muito complexo. Ouvem-se testemunhas numa primeira leva, depois numa segunda ouvem-se outra vez, e se tiver tudo bem, o processo é relativamente rápido. Se não tiver, aquilo anda para trás e para a frente, parece a nossa justiça atual, e pode levar até 30 ou 40 anos. Nós temos casos desses. Para além do indivíduo se apresentar a ele, também apresenta a sua família, quem são os seus pais, quem são os avós paternos e maternos. Portanto, para começar, interessa apenas isto. Quando há problemas, chegamos a ter árvores genealógicas como é esta, em que, quando eles já sabem previamente que vão ter problemas de limpeza de sangue, vão apresentar a árvore genealógica da família. Quando não sabem ou não querem dizer, quando não sabem ou não querem dizer, mais tarde aparecem este tipo de árvores genealógicas. Esta eu acho particularmente bonita. Para além da limpeza de sangue, como eu referia, é preciso também ter capacidade para servir o Santo Ofício, portanto, ter rendimentos, como eu referia, saber ler e escrever, e é a última pergunta que eles fazem. E diz ele aqui que o nono sabe que o dito habilitando é de boa vida e costumes, e que tem juízo e capacidade para dele se fiar em negócios de segredo, como são os do Santo Ofício. O segredo é uma coisa muito importante para a Inquisição e é vista pelos coevos como a instituição mais capaz de manter o segredo de tudo aquilo que se passava nos tribunais. Isto é uma ideia muito importante, porque como há outras instituições que fazem processos de limpeza de sangue, certo? Mas como a Inquisição tem mais rigor, considera-se mais importante passar pelo crivo da Inquisição. E nós encontramos casos em que determinados padres também fazem um processo semelhante a este, que são as habilitações de género, e que passam... Estou a ficar sem bateria. E que passam pelo crivo da Câmara Eclesiástica e conseguem ser padres e o processo todo normal, mas a Inquisição é mais rigorosa e às vezes chumbam na Inquisição. E continua a dizer que entende que de todos os que lhe forem encarregados dará boa satisfação, que vive com o trato de suas lavouras, portanto é lavrador, vive dos rendimentos que a sua lavoura lhe dá, terá de idade pouco mais ou menos 40 anos, que lhe parece saber ler e escrever, e que vive limpa e abastadamente, com bom luzimento em a sua pessoa e que está bastantemente rico. Pronto. Portanto, há aqui uma série de... Isto muitas vezes é a forma feita, e quem já viu muitos processos acaba por ser tudo muito semelhante, mas, de qualquer das maneiras, procura sempre saber o mesmo. Feito isto, se tudo corresse bem, dava-se uma carta, ou a provisão no cargo. Esta aqui é feita a carta em 10 de abril de 1751, é uma provisão para o cargo de familiar de Santo Ofício, e aqui em baixo, de 1787, a provisão de notário da Inquisição também. Há dois tipos de notários, há os notários diretamente dos tribunais e há também notários nas periferias. Esta imagem é a de uma carta de familiar de Santo Ofício, do indivíduo de Évora, que salvo erro é Ourives, em 1691. Este é um documento em pergaminho, muito elaborado, que era entregue à pessoa depois do processo da limpeza de sangue. É confirmado que ele tem um cargo na Inquisição, é-lhe entregue uma carta e ele pode gritar aos quatro ventos que tem sangue limpo e que é cristão velho, e pode, quando o acusam na rua de perro judeu ou uma coisa semelhante, que às vezes havia bate-bocas,
e eles podem confirmar que de facto são cristãos velhos. Além deste documento em pergaminho, era-lhes conferida uma insígnia. Esta é a insígnia do Santo Ofício, não se conhece nenhum exemplar físico, e esta é a insígnia da Ordem de Cristo, que é em pedras preciosas e faz parte de uma coleção inventariada pelo Inventário da Arquidiocese de Évora. Como veem, este é o nosso querido Marquês de Pombal, e que se faz representar e ostentar com a insígnia da Ordem de Cristo. Portanto, há aqui uma ostentação pública da diferenciação social. Esta insígnia, no caso a da Ordem de Cristo não sei pormenores, mas a do Santo Ofício só podia ser usada no dia da festa de São Pedro Mártir, que é o orago da Inquisição, e nos dias das autos da fé. Esta é uma imagem relativamente bem conhecida, penso eu, de uma procissão que antecedia ao Auto da Fé, no Terreiro do Paço, em Lisboa, no século XVIII, não sabemos exatamente quando. Tem esta forma curiosa de ser em serpente. E, em teoria, os familiares acompanhariam os presos na procissão. Agora tinha outra coisa para dizer que me esqueci. Bom. Além disso, fui de férias este ano à Zona da Beira e logo no dia de chegada dou de caras com esta lápide em que ele refere que, além de ser Cavaleiro da Ordem de Cristo, é familiar de Santo Ofício. Não só se quer marcar a diferença em vida, como na morte. E este é de 1705. Não se consegue identificar o nome da pessoa porque a cabeceira da lápide está na porta de entrada da igreja e está gasta pelos passos do cotidiano de uso da igreja. Mas pronto, achei muito curioso e trouxe-vos também este exemplo. E além disso, afinal, que gente é esta que são os familiares do Santo Ofício? Trago-vos aqui um exemplo também de um estudo que fiz para uma amostra de 69 familiares de Santo Ofício, na cidade de Évora, na primeira metade do século XVIII. Portanto, aquilo que se procurou saber aqui foi, mas afinal, quem é esta gente que procura ser familiar de Santo Ofício? É gente tendencialmente relacionada com as elites locais dos concelhos. No caso de Évora, encontramos muitos nobres e principais, gente ligada às instituições locais, às misericórdias, à Câmara, embora aqui os dados possam estar relativamente falseados porque não há um cruzamento ainda intensivo de documentação produzida pela Inquisição e a documentação produzida pela Câmara de Évora. Portanto, quase certeza que aquilo que vamos encontrar é que um maior número de indivíduos com ligações às instituições locais, mas isto são sempre trabalhos em progresso, portanto. Os mercadores em Évora procuram brutalmente as familiaturas de Santo Ofício, porque se têm a loja aberta, certamente e de forma indireta vão conseguir mais clientes, porque são cristãos velhos, numa sociedade em que ser cristão velho é que é importante, do que aqueles que são cristãos novos, que tendencialmente trabalhariam uns para os outros. Depois há também os estudantes. Évora é uma cidade que tem universidade, portanto há muita gente em trânsito. Por exemplo, uma diferença a nível de idades entre os mercadores é gente que tem que consolidar a sua posição na sociedade, portanto vai tentar ser familiar já com 30 ou 40 anos, enquanto os estudantes estão ali nos 19, 20 ou 21. Portanto, os estudantes capitalizam o potencial dos seus ascendentes e os mercadores têm que construir o seu percurso, o self-made man do século XX, mas que têm que construir o seu percurso para mais tarde conseguirem obter esta distinção social. Um outro exercício que se fez foi, mas eles dizem que é preciso, e nos regimentos da Inquisição diz-se que é preciso ter rendimentos para viver abastadamente, é preciso ter posse económica, no fundo, mas como é que isto se vai materializar no cotidiano? E então criou-se uma classe de rendimentos para analisar o rendimento total da população de Arraiolos. Fiz isso na minha tese de mestrado e depois fiz o mesmo exercício para a cidade de Évora para validar se estas classes de rendimentos estariam ou não corretas. Não vale a pena entrar em pormenores, mas aquilo que se fez foi procurar na documentação coeva índices de riqueza e de pobreza. E considerou-se que um rendimento anual inferior ou superior dentro destes patamares daria ou não ideia se a pessoa
estava entre os mais ricos ou entre os mais pobres. Aqui temos um exemplo para alguns familiares de reolos. A linha de riqueza está aqui, nos 16 mil reis ao ano. Portanto, os familiares tendencialmente vão estar acima da linha da riqueza. Portanto, tendencialmente vão estar ligados às elites não só sociais, com as ligações às instituições locais, mas também às elites económicas. E o mesmo aconteceu, o resultado foi exatamente o mesmo para Évora. Portanto, vão estar acima do limiar dos remediados. No fundo, são acima da classe média. A nível dos notários e dos comissários, eu não trago aqui exemplos, mas também a ideia é exatamente a mesma. Eles não pertencem, obviamente, às câmaras ou às misericórdias, mas pertencem às elites religiosas locais. Portanto, em Arraiolos, por exemplo, eles tendencialmente, os comissários, são os reitores da Igreja Matriz, portanto, é o cargo religioso local mais alto na hierarquia. Portanto, há aqui uma procura sempre de patamares superiores. Estou quase mesmo a terminar, mas gostava de vos deixar uma outra ideia, que é, a ideia, e foi isso que comecei por vos dizer, é que a Inquisição é uma instituição ligada tendencialmente à repressão. Ora, há um estudo que eu não sei dar muitos pormenores, mas para os penitenciados de Lisboa e Coimbra de meados do século XVII até ao final do XVIII, a percentagem de mortos é cerca de 8%. Portanto, face àquela nossa ideia de uma morte, de haver sempre mortes compulsivas, não é a realidade. Até porque fazer um auto da fé com relaxados e toda aquela cerimónia custava dinheiro e não seria assim tão pouco quanto isso. Aquilo que este gráfico representa é o número de familiares a bordeaux e o número de sentenciados a azul. Portanto, há aqui uma inversão de papéis. Ou seja, a Inquisição é, sim, uma instituição muito vocacionada para a repressão. Aliás, é isso que se procura, que Dom João III procura em meados do século XVI, que é uma instituição que cria uma uniformidade religiosa e que tem muita força até 1674, que é quando a Inquisição é suspensa pela Santa Sé, por intervenção do Padre António Vieira, que é um senhor desta casa. Portanto, ele consegue, o processo de intervenção dele junto à Santa Sé leva a que a Inquisição seja suspensa quase há cerca de 10 anos. A partir daí, a Inquisição já não tem a mesma força repressora. No entanto, ganha novos contornos, que é uma instituição que, com base nesta ideia de que é muito rigorosa no apuramento da limpeza de sangue, vai ser ali que se procura fazer a limpeza de sangue. E é isso que nós vemos aqui. Ao longo do século XVIII, a repressão baixa e a promoção social sobe. Vai subir até ao Marquês de Pombal, até aos anos 1771 em diante. Porque o Brasil vai chegar um bocadinho mais tarde. O Brasil, o pico, será mais para finais do século XVIII, portanto, o fim da limpeza de sangue não tem logo um imediato, não é logo imediata, mas é um bocadinho mais tarde. E terminava aqui com o arco que foi erigido pelos familiares de Santo Ofício em 1619, quando Filipe II faz uma entrada em Lisboa, faz-se uma grande festa e os familiares têm este arco. E pronto, era isto que tinha. Agora fica aberto ao debate, às questões. E obrigado.